Não, isso aí é bizarro, porque, por exemplo, eu sei que tem muito lugar que, tipo, cinema vira igreja, casa de show vira igreja, enfim. Aí o que acontece? Uma coisa que as igrejas evangélicas também aproveitam muito, né, e que acabam entrando em vantagem em relação à Igreja Católica, é que as igrejas católicas, elas geralmente elas têm mais ornamentos. Elas exigem uma certa quantidade de, por exemplo, ícones, por exemplo, e cânones, tipo aquela Via Crucis, aqueles acessórios ali, né? E as igrejas evangélicas, o pessoal simplesmente pega uma garagem e monta, coloca umas cadeiras ali e monta a igreja, ou seja, ou um galpão abandonado, qualquer coisa pode ir. Então, isso facilita muito o acesso para se criar essa coisa, né? Como se fosse uma franquia, né? Funciona tipo franquia do McDonald's. Sim. Você compra o direito de usar o treco e pronto. Ex falou que o Brasil é o país mais cristão do mundo. Glaucio falou, boa noite, Glaucio. Igrejas também viram cinemas. Tenham fé, lindes. Isso aí. Bom, eu ainda não vi esse fenômeno acontecendo assim pessoalmente, né? Se você me apresentar um caso, eu até que ficaria feliz, né? Eu acho que a quantidade de cinemas que viram igreja é muito maior do Aconteceu que ao igrejas que viram contrário, acho cinemas. Eu acho que ele está zoando com É. a gente. Só pode. É. Mas, gente, ele tá querendo eu meter queria a falar minha fé. opinião. Eu queria falar minha opinião aqui, porque assim, eu não sou ateu, tá? Eu tenho a minha religião, eu sou espírita e tal. E eu sou anarquista. E o problema é o seguinte, cara. Você pode ter a crença que você quiser, você pode ter a fé que você quiser, a religião que você quiser. Agora, o problema que eu vejo está nas instituições religiosas. Você vê, por exemplo, bancada evangélica no Congresso, na política, entendeu? Primeiro que já nem era para misturar política com religião. É. Mas ao longo da história sempre foi assim, entendeu? Então, infelizmente foi assim, entendeu? E isso é uma das coisas que eu mais repudio, assim, cara, é o pessoal utilizar a instituição, a igreja, tudo, como forma de poder, porque a igreja é isso, a igreja ela é o poder, né? A instituição, né? Então, cara, isso daí que é uma coisa complicada, velho. Complicada. Nós falou assim, tô zoando não, mesmo menos também acontece. Bom, é o seguinte, uma outra questão que eu acho interessante pontuar, né, que por que a gente mete, porque muita gente costuma reclamar que ateu adora reclamar de cristão, sobretudo cristão, né? Eu acho que uma das principais questões aí nessa situação é que justamente não existe uma bancada islâmica no Congresso, não existe uma bancada judaica, uma bancada, sei lá o quê, um bandista. Umbandista, budista, espírita, não existe. A nossa sociedade é. Então, A nossa ou sociedade seja, é maioria é cristã, né? então o que acontece é que o cara pode ser cristão e se candidatar a um cargo, mas desde que ele não esteja lá para fazer lobby para a igreja dele, entende? É porque, enfim, o que acontece é justamente isso. O cara vai para lá para fazer lobby para a igreja dele.
Então, isso acaba ferrando Mas com isso é outros antigo. direitos básicos da população que acabam tendo que se beneficiar, que não tem como se beneficiar de políticas porque tem uma religião lá que não gosta e aí é contra, daí é difícil você passar um projeto importante, como educação sexual nas escolas, por exemplo. É porque você querendo ou não, muitas igrejas, elas são empresas. Elas são empresas. Então, o empresário, ele faz lobby com o político. O pastor, ele é um empresário, ele vai fazer lobby com o político, entendeu? Exatamente. Então, é isso. Então, enquanto não tiver assim um equilíbrio de forças ali dentro, a gente vai combater, é claro, né? Porque, ou seja, o cara tomar uma decisão tipo ser contra o aborto, que é uma decisão que eu não compactuo, já que eu defendo o direito ao aborto, claramente. Mas é sobre essas questões morais, né? Baseadas na doutrina cristã, que a gente não questionar o diálogo. Tá, Caio, eu acho que tá travando um pouquinho o seu vídeo e seu áudio, viu? E hoje, ainda mais, da semana, já começa o Congresso Nacional da Consciência Cristã. Vem toda a... Hoje, para mim, tá normal. Deve ser pra... tá travando aqui. Tenta sair e entra de novo na cal. Sim, é claro. A gente já chega lá com esse negócio de acabar com, ou seja, colocar outras bancadas ou qualquer coisa assim. A gente agora só que é aquela coisa. Ou a gente coloca todo mundo ou não coloca ninguém também. Enfim, porque a questão que mesmo que você coloque, por exemplo, uma bancada judaica, por exemplo, a população judaica no mundo é de 0,2%. Sim. Então, aqui no Brasil, que é o terceiro maior país da América Latina em relação à população judaica na América Latina, que o primeiro os dois primeiros é Argentina e México. Imagina, você não vai ter equilíbrio nunca. Então, de qualquer maneira, colocando ou não colocando essas pessoas lá dentro, elas não vão somar forças tanto quanto a questão cristã, entendeu? Agora é complicado, né? Porque o ideal seria que houvesse bancada de tudo quanto é jeito, mas já que não dá, a gente quer retirar essas bancadas aí, né? Eu acho que, assim, como nós anarquistas a gente não prevê um Estado exatamente, a gente tem que lutar por uma sociedade que. Não um Estado, tá, gente? Não um Estado. O pessoal fala de Estado laico, tudo. Mas eu acredito muito que a gente deve lutar por uma sociedade laica. Você tá entendendo? Que seja laica. Entendeu? Agora, sim, Estado, pra mim, cara, pra mim tem que acabar todas as bancadas, seja evangélica, sei lá. Ou seja, eu, por exemplo, sou contra, por exemplo, sou contra o Estado, ok. Agora, só que a gente sabe que esse negócio, até não acontecer, né? O problema é aquela coisa que a gente precisa administrar as coisas por uma certa ordem de urgências, né? E
e como é que a gente pode dizer assim, prioridades. Então, no momento, né, o que fica mais fácil de fazer no curto prazo. E no momento é combater essas bancadas religiosas, a bancada do agro, né, a bancada. E por Sim. aí vai, né? Porque até a bancada do agro a gente também tem que dar uma combatida aí, né? Porque